Boa noite. Bem-vindos à segunda live, por assim dizer, desta incrível empreitada que estamos começando desde que decidimos juntar forças no que é ForShape, Live, WaterShape, empresa de produtos que atua no mercado brasileiro e desde que decidimos juntar forças, esta é a segunda apresentação. E esta apresentação de hoje, ela está mais completa, com mais detalhes, mas tudo vai melhorando com o passar do tempo. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui para que você tenha certeza que o futuro poderá ser nesse assunto de venda direta de produtos, marketing de construção, aquilo que você sempre sonhou. Eu estava conversando com o doutor Vlamir hoje, ele está aqui na sala. Eu falo muito com o Vlamir. Eu acho que das pessoas que estão nessa sala, não tem um dia que eu não fale com esse homem. E eu disse para ele uma coisa, Vlamir, com seus mais de 60 anos de experiência, está acontecendo agora o que você sempre sonhou a vida inteira no assunto de marketing de rede. E eu vou tornar ampla estas palavras em relação a todos vocês que estão aqui. Nós somos, vamos ser sinceros, nós somos sonhadores incorrigíveis, tanto gestores quanto desenvolvedores. A gente já apanhou de todas as direções que puder imaginar, em todas as línguas que pode se imaginar. Veio o marketing que falava russo, japonês, chinês, italiano, grego, espanhol, português. E a gente acreditava e segurou ali, foi, e fizemos história. Alguns simplesmente conseguiram, continuaram lá, mas você já foi, já construiu redes gigantescas, você já movimentou milhões e aquela história não continuou e não perdurou. Daí você pode fazer a seguinte pergunta: o que que tem nesse projeto que vai ser diferente dos outros? Eu vou lhe responder de duas formas. A união que está formando isso é feita de líderes que passaram por todas estas boas ou amargas experiências. E não estou falando de um, dois ou três. A gestão é de alguém que conhece os meandros de toda a administração de venda direta no Brasil inteiro. Por causa dessa experiência gigantesca, foi presidente da BVD por 2 mandatos aí no Brasil. Gestão não quer errar e tem larga experiência para funcionar. Você pode pegar o nome do Andrés Postigo aí, jogar na mídia, pesquisar o que você quiser. Isso é história. Nós estamos falando de mais de 30 anos de história entre gestão e formação. E os líderes que estamos aqui juntos para fazer isso acontecer, somos todos pessoas iguais a você, sonhadores e empreendedores incorrigíveis, mas a gente quer acertar. A gente não quer fazer aquilo que já foi feito e deu errado. E juntos, com essa união, nós somos fortes demais. Produto, é claro, tem que existir e está aí, e você vai ver um pouco disso. Essa primeira parte, então, quem vai falar é a pessoa que eu acabei de descrever para vocês, que é o Andrés, que é agora está em São Paulo, tem essa experiência toda, e ele começa, então, passando a quem não viu ainda e aos que já viram, porque a repetição promove o aprendizado, o que estamos construindo. Andrés, tá tudo aí? Tudo aqui, só te aguardando. Então é contigo, amigo. Legal. Obrigado pelas palavras. Eu te conheço bem antes de você saber que eu existia. Ou seja, você já foi muito mais famoso do que eu, Que há isso? mais tempo. Então, faço das suas as minhas palavras. É, eu estava me perguntando hoje, para quem não sabe, eu, além de ter essa experiência de gestão, eu gosto muito de ensinar. Eu tenho um blog, é o andrespostigo.com,
Lá tem bastante conteúdo interessante. E um dos conteúdos que tem lá que eu gosto de falar é sobre o que faz uma empresa de marketing de rede ser considerada atraente aos olhos de um distribuidor, especialmente os distribuidores mais experientes. E se vocês me permitirem, eu vou fazer esse rápido à parte antes da gente começar, porque eu acredito que a informação que eu vou passar para vocês, ela pode servir de subsídio, de alimento, de poder de persuasão na hora que vocês estiverem conversando com outras pessoas para falar sobre o que nós vamos mostrar hoje para vocês. Uma empresa de marketing de rede ela é considerada atraente aos olhos de uma pessoa experiente no marketing de rede quando ela reúne algumas características que dão um sinal do potencial de lucro, de estabilidade, de crescimento e de suporte do negócio. Os principais atributos, ou eu poderia dizer características, que despertam o interesse de um distribuidor são: número um, produto de alta aceitação e produto diferenciado, produto que tem diferenciação. Por exemplo, o produto tem alta demanda, ele resolve um problema real. Vamos pensar nos nossos purificadores de água. Tem alta demanda? Acredito que sim. Resolve um problema real? Sem dúvida nenhuma, né? Outro ponto que é interessante: produtos de saúde e bem-estar resolvem problemas reais? Claro que sim. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar. Produtos têm consumo recorrente? Sim, nós temos produtos nutracêuticos que têm recorrência, principalmente produtos para tratar da questão do emagrecimento, que é a dor número um das pessoas mundo afora. Outro ponto que chama a atenção de um distribuidor, principalmente um distribuidor com experiência: o produto que a gente vende tem uma fórmula ou um conceito exclusivo que é difícil de copiar? Também temos isso dentro do nosso portfólio de negócios. Tem preço acessível? Sim. Tem boa margem para revenda? Sim, também. Por quê? Porque isso atrai o distribuidor. O segundo atributo, ou a segunda característica que um distribuidor olha quando vai avaliar uma empresa é o quê? Plano de compensação. Plano de compensação é justo? É escalável? Tem pagamentos rápidos e atrativos, por exemplo, como o próprio bônus binário? Gera renda residual que é realista? Ou seja, dá possibilidade de ganho de longo prazo? Dá para você equilibrar venda e recrutamento sem que você dependa só de recrutar para ganhar dinheiro? E você pode criar uma carteira de clientes que fazem troca de refis, que compram produtos nutracêuticos e que geram renda recorrente. O plano de compensação é transparente, é claro, não tem pegadinha. Então, são todos aspectos que vocês têm que destacar na hora que vocês estiverem mostrando o nosso negócio para as pessoas. Porque, como o Tião falou, o nosso negócio vai fazer barulho. É só a gente começar. Vocês estão no melhor momento, no lugar certo, na hora certa. Então, assim que começar, você tem que estar preparado. Por isso que o terceiro aspecto, a terceira característica que desperta o interesse de um distribuidor em um negócio é oportunidade de crescimento. É o que eu acabei de falar, está no lugar certo na hora certa. Você está no momento certo. Se você entra numa empresa saturada, fica muito mais difícil de você escalar um negócio. Imagina você entrar na Herbalife hoje. Dá para crescer? Dá, mas vai ser muito mais difícil do que crescer numa empresa que está começando agora com as oportunidades que a gente tem. O território está ainda em expansão? Tem lugar para crescer de forma regional, de forma nacional? Tem produto com inovação constante? Tem coisa nova que a gente traz o tempo inteiro? Essas são características que o distribuidor olha. E para terminar, a quarta característica que desperta o interesse de uma pessoa: credibilidade da liderança, credibilidade da marca. Pessoas que estão à frente do negócio têm histórico no setor, como o próprio Tião acabou de comentar? Ou é só uma pessoa que está ali como um amador tentando administrar uma empresa que tem características que são totalmente diferentes das características de uma empresa normal? Seja pelas regras comerciais, pelas questões tributárias e assim por diante. Nosso negócio ele é diferente dos outros. Então a gente precisa de ter gente especializada para fazer com que a coisa ande e não desande. Vocês sabem muito bem o que eu quero dizer com isso. Por fim, tem legalidade no negócio? Ou seja, está tudo dentro da lei? Tem clareza na comunicação? Todos esses são aspectos que vocês podem, entre aspas, vender para uma pessoa quando ela tiver
conhecendo o nosso negócio, e não simplesmente uma apresentação por si só. Porque apresentação por si só, existem muitas no mercado. Todo dia, provavelmente agora estão acontecendo várias. Mas o que que faz o nosso negócio ser diferente? E por isso que o Tião fez uma brincadeira, de certa maneira, uma brincadeira com a questão do nome, mas existe uma razão por esse nome existir, para transformar esse negócio em algo diferente e não simplesmente mais uma empresa no mercado. Eu quero dar para vocês uma ideia em relação a isso aí. O que que eu quero dizer com a questão do nome? Confirme para mim se vocês estão vendo a minha tela. Tá vendo aí, Tião, o Só slide o que eu estou mouse. compartilhando? Só o mouse? Só o mouse e uma tela escura. E você à Um mouse e direita uma da tela minha tela. escura. O que que eu preciso fazer para compartilhar isso aqui? Deixa eu ver. Compartilhar de novo. Share. Isso aqui, compartilha. Começou? Vamos ver se Vê se vai. carrega. Escureceu tudo de novo. Pois é, eu estou compartilhando como sempre compartilhei. Ah, É a apresentação? mas eu tinha feito algumas coisas novas desde quando eu passei a última para você. Vamos tentar mais uma vez? Você não Vamos. me deu poderes suficientes. Então, É, deixa eu ver se aqui. Talvez seja talvez, Isaac. porque. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Não. Nope. Então deixa eu fazer diferente aqui. Pronto. O que você fez? Compartilhou sua tela? Estou compartilhando a minha, mas a última que eu vi que eu recebi. Tá bom. Então, vamos com a sua mesmo. Depois eu tento colocar alguns slides adicionais aqui na minha. Ok. É, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, pode avançar, Tião, sobre o porquê do nome da empresa, né? E o nome da empresa tem a ver com sentir-se bem, tem a ver com bem-estar, estar bem. E a gente busca isso através do que tem de melhor no mercado, seja no ramo da hidratação ou da alimentação funcional. E por isso que a gente tem sempre produtos de ponta, seja, repito, na hidratação ou na nutrição, para levar o melhor para as pessoas. Vamos em frente. Então, a gente procurou levar essa ideia para o nome da empresa, fazendo uma analogia com o nosso negócio de marketing de rede. Se você pegar a palavra bee, que está escrita aí na tela, com dois S, significa abelha em inglês, como é que uma abelha trabalha? Pode avançar, Tião. Ela trabalha em conjunto, de forma organizada, com uma hierarquia, com objetivos comuns, trabalho em equipe. Isso tem tudo a ver com a forma como nós trabalhamos. Então a gente faz um trocadilho com o nome da empresa e com o papel da abelha, que é, em última instância, o nosso papel de levar uma informação segura para as pessoas, de levar um produto, seja ele de hidratação ou de nutrição, que é um produto que tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. Vamos para o próximo. Então, nesse sentido, eu vou apresentar para vocês alguns produtos que fazem parte dessas quatro linhas. Esses são os quatro pilares do nosso negócio. E dentro deles, a gente tem, por exemplo, o pilar de hidratação. Vamos conhecer alguns produtos de hidratação. O primeiro deles, que a gente vai ver agora, os primeiros são os produtos da linha Water Shape. Como você pode ver, eu não vou entrar em detalhes sobre eles agora. A gente tem alguns produtos que já estão disponíveis no mercado, que vocês já estão comercializando e que entregam uma água de altíssima qualidade, com certificação máxima do Inmetro, com classe A, com o selo do próprio Inmetro nos nossos produtos, uma vela, como vocês podem ver aí, de altíssima qualidade, entregando tudo que a gente precisa para levar a melhor água para as pessoas. Além disso, temos outros produtos também, que são produtos para você tratar questões como, por exemplo, fígado, para metais pesados e para questão de parasitas, algo tão complicado no mundo de hoje, onde você pode se contaminar facilmente através de qualquer coisa que você coloca na boca. Vamos adiante. Além dos produtos da linha WaterShape, a gente tem também os purificadores da linha Bibetter. Como você pode ver aí, temos três modelos iniciais, todos eles com
uma tecnologia de água que a gente já conhece, que leva água de altíssima qualidade para os nossos clientes. Vou passar um exemplo de preços e comissões para vocês verem. No próximo slide, nesse aqui, você vai ver que a gente tem 30% de lucro na venda e a gente tem uma pontuação de cadastro que é bastante generosa, que vai ser distribuída em algumas formas de ganhos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso, a gente também tem um outro purificador de 6 litros, aquele anterior, esse aqui também, os dois são de 6 litros. Esse aqui num formato e num material um pouco diferente, mas gerando também 30% de comissão e bastante pontuação para bônus de cadastro, para bônus binário. Por fim, um último purificador com capacidade de 8 litros e também com 30% de lucro na revenda. Bom, todos eles são BPA free. Além disso, a gente tem também as velas que nós já utilizamos normalmente e vendemos para os nossos clientes, que estão disponíveis, os 4 modelos, para a gente oferecer para os nossos clientes, sejam aqueles que precisam de reposição da linha V ou aqueles que querem uma vela para adaptar nos seus purificadores. Vamos em frente. Por fim, produtos de produtos da linha Clean and Care, água termal que todos nós conhecemos, que é uma água incrível, que lamentavelmente vai sair de linha. Nós temos ainda algumas unidades para a gente oferecer também para os nossos clientes. Os nutracêuticos em gotas, que nós já conhecemos bem, e uma linha de chás que a gente tem que é oriunda de uma empresa muito famosa que fez bastante sucesso, chamada Maravilhas da Terra, e que a gente trouxe aqueles mesmos produtos para nossa linha no próximo slide, Tião, e que tem feito um sucesso. A gente tem feito alguns campeonatos de emagrecimento muito interessantes, que são os desafios, e a gente está fazendo uma promoção muito legal. Esses chás estão tendo uma saída muito boa também. E eles têm uma característica muito interessante. Eles têm um preço muito bom. Então, isso faz com que o produto seja fácil de vender e que gire rápido, que é uma coisa importante dentro do nosso negócio. Como eu falei agora há pouco, tem que ter recompra para ser um produto atraente. A gente vai oferecer para o mercado 5% de desconto para o Pix. Isso é algo que não era oferecido anteriormente. E agora a gente dá essa opção para quem quiser pagar à vista e levar mais um desconto, pagar em 3 vezes sem juros no cartão. Ou se o cliente quiser parcelar de acordo com o que cabe no bolso dele, ele pode parcelar em até 12 vezes, ele escolhe o parcelamento que for mais adequado para ele. Essa também é uma maneira muito legal da gente se adequar ao mercado. Agora vamos falar de uma maneira um pouco mais detida sobre algo que é importante para quem está aqui nessa sala com a gente. A gente sabe que um plano de compensação ele pode matar ou fazer um negócio explodir de crescimento. E é isso o que nós acreditamos que o nosso plano tem o potencial de fazer a partir de agora. Imagina, por exemplo, você ganhar por todo o trabalho que você nem fez diretamente. E isso é possível graças à alavancagem real que o binário dá para a gente. A mágica do binário vem do crescimento de uma perna que é feito por alguém que está acima de você. Eu sei que você já sabe disso, mas é importante que você tenha clareza na hora de mostrar essa informação para outras pessoas. E mesmo que você não tenha feito a construção dessa perna, ou dessa equipe, o Tião fala equipa, mas a gente perdoa ele, e Não, aqui a falo gente fala não. equipe. Você está em Portugal, você fala equipa. É, então, a mágica do binário, ela vem do crescimento de uma perna ou de uma equipe que pode vir acima que está acima de você. E mesmo que você não tenha feito a construção dessa equipe, ainda assim, você pode ganhar muito dinheiro com ela. Basta que você construa do outro lado. Agora, imagina o seguinte, você entra nesse momento de lançamento e você já começa a formar a sua equipe. E você faz o mais importante no binário, que é o quê? É se posicionar na hora certa. Isso é fundamental e você tem que estar atento a isso agora. Porque quem entrar amanhã vai cair abaixo de você. Ou seja, quanto antes você entrar, melhor posicionado você estará para aproveitar o crescimento que está vindo aí. E olha só a quantidade de pessoas que tem nessa sala.
A gente sabe que pelas listas que a gente recebe, nem metade está aqui, ou seja, tem mais, muito mais gente que já mostrou interesse, que quer entrar no negócio e que só está esperando a gente abrir o link, que está aí, pronto para se posicionar. E você precisa tomar ação e se posicionar rápido, senão você vai ficar para trás dessas pessoas. Isso pode significar um bocado de dinheiro para você. Ou seja, Andrés, quanto antes você entrar, melhor posicionado você vai estar para aproveitar o crescimento que está vindo aí. Quer falar, Andrés, Tião? deixa eu só, eu quero colocar umas coisinhas aqui, antes de ir para a tela da frente. Quem está observando a tela, percebeu uma coisa. Eu não quero ser o saudosista de plantão, mas lá, muito tempo atrás, a gente aprendeu que qualquer plano de marketing de rede, plano de compensação, ou o que for, que puder ser mostrado num café, sentado numa mesa de restaurante, usando uma caneta e um guardanapo, ele é duplicável. Nós passamos por vários momentos que empresas chegaram a criar uma enciclopédia. Você tinha que fazer um curso, você tinha que ser pós-graduado no curso para poder entender o plano. A gente está apresentando para o mercado um modelo de negócio que tem quatro bônus, basicamente, sem considerar plano de carreira, porque plano de carreira é recompensa é meritocracia pura, mas são quatro bônus que vai fazer uma diferença gigantesca na forma de ver e fazer negócios de vendas diretas aí no Brasil ou em qualquer lugar. Quando a gente passa esses bônus todos, você vai conseguir entender que é possível fazer carreira somente com um deles. Mas não é possível estar no sistema sem beneficiar de todos eles. Então você pegue os pilares, olhe os paradigmas que já existem e lembrando que você também tem que ser um crítico de plantão para poder buscar no que vai ver a sustentabilidade, porque sustentabilidade num plano também fala se ele é perene ou não. Que não adianta criar aqui só jogar números para que as pessoas venham e depois a empresa sai mudando toda hora porque não tem jeito de aguentar e até que se acaba. Não, você precisa olhar de perto, seja um crítico, pergunte a origem. Você nem precisa, porque do jeito que o Andrés é e como funciona a forma, ele deixa claro o que está aqui. Então, preste bastante atenção que aqui tem em quatro bônus tudo que a gente busca numa empresa de construção para seguir carreira e não se preocupar com o dia seguinte, porque vai sempre melhorando a cada dia. Muito bom você ter tocado nesse assunto. O Tião sabe. Tião, eu acabei de passar no WhatsApp para você uma apresentação atualizada. Abre Legal. ela, por favor, enquanto eu falo essas palavras aqui com o pessoal. É, pessoal, o Tião sabe o quanto a gente bateu cabeça juntos aqui para chegar nos números que tornaram esse plano de compensação possível, né? A gente passou alguns bons dias e, dentro desses dias, algumas horas, debatendo sobre quanto a gente poderia dar de bônus para deixar o plano mais agressivo possível, mas ao mesmo tempo saudável para a empresa. E a gente chegou nesse formato que vocês estão conhecendo no que diz respeito às pontuações dos produtos. Inclusive, as pontuações de produtos que vocês já conheciam, como, por exemplo, chás e suplementos, a gente vai aumentar a pontuação. Ou seja, vai dar mais bônus para vocês se beneficiarem, seja no binário, seja no unilevel. Então, nesse sentido, a gente está com um plano muito especial. E, para finalizar aquela questão do binário, o que eu quero que vocês tenham em mente, pode deixar aí, Tião, é que o binário, ele é o motor da multiplicação. Ele é rápido, ele é meritocrático, ele alavanca o crescimento da sua rede. Então, posicionamento é o nome do jogo no binário. Fica esperto em relação a isso aí. De maneira muito rápida, só vou fazer um rápido comentário com vocês sobre o que vocês estão vendo na tela agora. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia do futuro, para onde a gente vai caminhar no que diz respeito à linha de produtos. Eu falei que nós tínhamos quatro linhas de produtos. Volta a tela, por favor, Tião, anterior.
que são essas quatro linhas que vocês estão vendo aqui. Podemos avançar? Dentro de cada linha, a gente tem vários benefícios que a gente vai tratar para levar para os nossos clientes. E a água, vocês vão ver que ela se enquadra dentro de praticamente os quatro pilares. Como Sinta-se Bem, por exemplo, a água entra aqui como Viver Mais, eu não preciso explicar a questão da água. Então veja que a gente tem vários benefícios que a gente pode levar tanto para pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, pessoas que querem se sentir melhor. Então, o que tem por trás da Be Better não é só um nome que a gente inventou ontem e fez a coisa acontecer. Nós contratamos uma agência de marketing que desenhou todo um portfólio de produtos em cima de uma história para a gente levar e contar para as pessoas e mostrar que a gente tem produtos que as pessoas querem, que elas precisam, que elas desejam. E isso tudo amparando o nosso principal pilar, que é levar água de qualidade para as pessoas. Esses produtos, todos esses benefícios que vocês estão vendo nessas telas, eles se transformarão, obviamente, em produtos que servem para compor o mix de produtos que nós temos, que nós vamos levar para as pessoas e que servem para aumentar o giro de compra, para aumentar a recorrência, que são coisas que são muito importantes para a gente deixar a rede sempre alimentada, sempre com vendas, sempre com bônus para receber. Podemos avançar lá para o plano, Tião. Bom, dito isso, e levando em consideração o que o Tião falou a respeito da bonificação, vamos para o próximo. Vamos falar rapidamente sobre pontuação, principalmente para quem está chegando aqui pela primeira vez, quem não esteve com a gente na apresentação anterior. Trabalhar com o nosso sistema de vendas é muito simples, na medida em que os nossos produtos tem um valor. Quando nós vendemos esse produto, nós recebemos uma pontuação por essa venda, e na Bebetter, um ponto vale R$ 1. Ou seja, à medida que você acumula pontos, você recebe bônus em reais por isso. Vamos ver em que medida isso acontece. Em primeiro lugar, através de um bônus de indicação. À medida que você cria uma rede de distribuição, você recebe bonificação até o teu quinto nível de profundidade com compressão dinâmica. O que que é isso? Significa que, por exemplo, se uma pessoa do seu terceiro nível estiver inativa no sistema, ou seja, se ela não estiver realizando aquela compra mínima ou aquela venda que ela precisa fazer, aquela pessoa sai da jogada e o sistema comprime a sua rede, fazendo com que você ganhe não apenas do quinto nível, mas agora do sexto nível, porque o terceiro nível saiu temporariamente enquanto ele não estava ativo. Isso é compressão dinâmica. E um bônus de indicação até o quinto nível permite que você ganhe muito, porque você sabe que você tem lá no quinto nível de profundidade o esforço de muitas pessoas gerando bônus para você. Vamos em frente. Só para você ter uma ideia do potencial do bônus de indicação, em 5 níveis, eu estou exemplificando aqui a compra de um produto ou de alguns produtos que somam R$ 1.000 e que tem como bônus de indicação R$ 150. Esse produto de R$ 1.000 gera R$ 300 de comissão, metade vai para o binário, metade vai para o bônus de indicação. E aí a gente distribui esses 150 pontos, ou R$ 150, como eu mostrei na tela anterior, dessa maneira que você está vendo do lado direito. R$ 100,50 para o primeiro nível, 18 para o segundo e assim por diante até R$ 12 no quinto nível. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Perceba que o formato desse dinheiro parece uma ampulheta. Ele é maior em cima, fica magrinho no meio e fica maior embaixo. E não é por acaso, porque o resultado final é lindo. Vamos para a próxima tela para você ver o que que eu quero dizer com isso. Olha só o que acontece quando. Isso é um modelo matemático, é óbvio que não vai acontecer dessa maneira, mas eu quero que você perceba a dimensão e o potencial que esse bônus de indicação tem. Se você tem uma equipe e se você faz, você e sua equipe, cada um faz a venda de um purificador por semana, ou seja, transformar um cliente em um distribuidor por semana, você tem, ao final de um mês, 15, quase R$ 16.000 em bonificação só de bônus de indicação. E se a gente esticasse um pouquinho a meta e fizesse 5 vendas dentro de um mês, vamos para a próxima tela, você teria,
seu ganho seria alavancado para mais de R$ 45.000. Ou seja, percebam como um pequeno esforço gera um resultado enorme, justamente por conta dos níveis de profundidade, notadamente o quinto nível de profundidade, que nesse exemplo aqui representa quase a totalidade de todo o bônus que você ganha. E mesmo que não aconteça dessa maneira, perceba o potencial de crescimento que você tem na sua rede, principalmente quando nós apresentamos uma série de produtos variados em linhas que beneficiam a todos os tipos de pessoas e que a gente tem um pilar central que faz com que a gente mantenha um cliente sempre conectado com a gente, seja através da compra de novos purificadores ou da troca de refil. Então, toda a estratégia tem sinergia para fazer com que você potencialize os teus ganhos ao máximo. Depois que a pessoa ingressa no negócio, desculpa, depois não, quando ela ingressa no negócio, ela vai gerar dois bônus para você. Aquele foi o primeiro, bônus de indicação, e o segundo é o bônus binário. Como se você fosse essa pessoa do meio e você tivesse duas equipes, uma na sua esquerda e uma na sua direita. E quando você iguala essa pontuação das equipes, você ganha um bônus por isso. Vamos ver de forma matemática como é que isso funciona. A gente vai pagar até 100% da pontuação da equipe menor. Vou mostrar isso em números para vocês daqui a pouquinho. O que é importante você ter em mente? E isso gera uma diferença entre o nosso negócio e outros negócios do mercado. Na BeBetter, você vai receber pontos sobre o cadastro, como eu acabei de dizer. Você vai receber pontos de binário na recompra e nas vendas de produtos. Ou seja, qualquer dinheiro que entrar na empresa vai gerar, em uma medida maior ou menor, bônus binário para você. E isso é fantástico, porque você sabe que todo faturamento sempre vai ter esse tipo de bonificação para te beneficiar. Vamos para o próximo, vamos ver em números como é que isso funciona. De maneira muito simples, eu sei que a maioria de vocês aqui já sabe o que é um binário, como funciona, apenas para quem está chegando agora. O que você tem que ter em mente é o seguinte: se você tem duas equipes e você tem 500 pontos em uma equipe e 400 pontos na outra, a gente vai pegar, quando fechar o nosso ciclo semanal, vai apurar a pontuação e vai te pagar de acordo com o que você tem na equipe menor. Vai te pagar R$ 400 em bônus nesse exemplo aqui, porque, como eu mostrei anteriormente, um ponto vale R$ 1. Agora vamos ver um exemplo um pouquinho maior. Digamos que nesse primeiro cenário, você teve a sua equipe da direita, ela realizou um trabalho de patrocinar 7 pessoas com um purificador. E isso gerou para você 3.000 pontos, que valem R$ 3.000. Veja que interessante. Apenas 7 pessoas geram um bônus de R$ 3.000 para você. Isso levando em conta que você tem uma perna de construção ou uma perna forte, uma perna com mais pontos do outro lado. E isso vai ao encontro do que eu acabei de falar, daquela importância de você se posicionar na hora certa para você se beneficiar desse derramamento, ou seja, dessa pontuação que acontece na perna maior. Agora, vamos pensar num cenário um pouco maior, em vez de 7 pessoas, 24 pessoas com um purificador na sua equipe menor. Isso equivale a R$ 10.000 de bônus binário. Olha o tamanho desse número. E isso, se a sua equipe começa a crescer, pode acontecer semanalmente. Tá? Então, o potencial que esse bônus binário tem, aliado aos produtos que a gente oferece, alguns produtos de alto ticket, geram um potencial de ganhos astronômico para vocês. Vamos em frente, Tião. Bom, completando os nossos bônus, a gente tem um bônus unilevel, que é um bônus pago em profundidade de pessoas que estão conectadas a você. Fiz uma simulação aqui. Imagina que você está nessa primeira pessoa, a pessoa logo em seguida a ti é o teu primeiro nível, depois a outra é o segundo nível, terceiro nível, como se fosse uma fila indiana, até a última pessoa que faz parte dessa sua rede unilevel ou uninível. Sempre que essas pessoas movimentam pontos, movimentam produtos, você vai ganhar uma bonificação por isso. Vamos conhecer esse bônus na próxima tela. A mágica do bônus unilevel, e aqui eu quero que o Tião me interrompa quando
quando ele desejar, porque eu sei que ele gosta especialmente desse bônus aqui, é que você pode alavancar os seus ganhos de uma maneira incrível, ainda mais que o binário. Então, esse bônus aqui, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, pessoal. Bônus binário é bônus de explosão. É bônus principalmente de cadastro, ele tem uma ênfase maior no cadastro. Então, é dinheiro rápido para você. É para você ter dinheiro na conta semana que vem. Por isso que o nosso bônus nosso pagamento é semanal a partir de agora. Porque você faz um trabalho e você ganha. Você não tem que esperar 30 dias, 40 dias. Você vai fazer um trabalho e você vai ganhar logo em seguida. E esse bônus aqui é um bônus de construção de médio e longo prazo. Você vai ter volumes de dinheiro enormes aqui a partir do momento que você começa a estruturar uma equipe. Então, no nosso bônus binário, você vai ter 7 níveis de profundidade. A gente vai pegar 70% da pontuação que você receber de compras e de ativações e de vendas. 70% disso a gente vai dar para o Unilevel e os outros 30% vai para o binário. Vamos ver isso em números na próxima tela. Espera um pouquinho, Andrés. Eu queria fazer o seguinte, Sim, aqui. Só um segundinho. Muitas pessoas que me conhecem sabem que a minha formação foi venda de livros para estudar. No ano de 1994, eu montei a maior equipe do mundo em volume, número de pessoas e dinheiro vendido. Numa dessas, eu estive em Resende e eu aprendi o que é renda residual na prática. Eu conheci um moço que eu fui vender para ele, bati na porta, treinando outras pessoas e entrei na casa dele. Quem era aquele moço? Ele falou para mim o seguinte: eu sou o, o maior detentor de imóveis de aluguéis desta cidade. Não importa o que aconteça comigo, se eu gastar todo o meu dinheiro, gastar todo o dinheiro do mês, cada centavo eu gastar e ficar duro, sem nada, eu só preciso esperar virar o mês, porque de 1 a 5 eu ganho tudo de novo. Porque o que eu tinha que construir, eu já construí. O que você acabou de ver aqui, o binário, que aqui tem uma quebra de paradigmas também, porque a maioria das empresas pagam binários sobre primeira compra ou bônus ou na adesão. Aqui, tudo que se movimenta na empresa gera, vai ponto para o binário. Mas eu quero falar desse bônus Unilever aqui, que vai a 7 níveis. 7 níveis de Unilevel, de qualquer recompra, seja ativação ou recompra. Aqueles que gostam de vender, tudo vai para lá. Mas se você entender bem isso aqui, e o nosso marketing de construção de produtos de saúde e bem-estar que leva saúde para as pessoas, e essa é a grandeza do nosso negócio, a gente leva a possibilidade de renda extra para um povo que está sofrendo com a crise de desemprego brutal e leva saúde para as pessoas. Mas se entender isso, basta construir a tua rede viva, porque o nosso negócio, não pense que o negócio da Bibere é saúde, bem-estar, é filtros. O nosso negócio são pessoas. E é esse negócio de pessoas que você precisa botar, olhar para ele e ver o que que se pode fazer com a rede viva, dinâmica, que entendeu o negócio e não para de crescer. Aí, renda residual. Vai ser aquele momento que você, não importa o que você faça com o dinheiro que ganha. Claro que a gente vai ter, talvez o Andrés é especialista nisso, pode até ter educação financeira, mas é só esperar a semana acabar e começar de novo, porque o ciclo é semanal. Isso, filhos de Adão, é renda residual que garante que amanhã não faltará dignidade que o dinheiro pode comprar, e isso eu refiro-me à comida, a necessidades básicas, a teto, é disso que eu estou falando. Aí você vai entender a necessidade de uma empresa séria, um plano forte e uma renda residual baseada em todas as recompras dessa rede viva. Deixa eu voltar com o slide, doutor.
E Andrés? esse exemplo que você deu, Tião, dos aluguéis dessa pessoa que você conheceu, ele é muito marcante na minha vida, porque eu tenho esse exemplo na minha família. Pessoas da minha família que fazem isso até hoje e que construíram patrimônios invejáveis. Você também falou da questão da educação financeira. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. E uma coisa que eu aprendi lá, e que talvez todos vocês já saibam, é que o negócio que mais tem potencial de crescimento é um negócio de vendas diretas. Você pode ter um negócio próprio, você pode empreender sozinho, você pode ser autônomo, você pode fazer o que você quiser. O negócio que te dá o maior potencial de crescimento no menor tempo e com o menor risco financeiro é um negócio de vendas diretas, marketing de rede. Não existe outro. Então, aqueles fatores que a gente comentou lá no início desse bate-papo, quando bem concatenados, eles geram para nós um negócio explosivo. E eu acredito piamente que a gente tem um negócio explosivo nas mãos. Principalmente por conta desse bônus que você está vendo aqui na tela. Vamos avançar. Olha só isso aqui em números. Imagina que você tem, vamos pensar numa rede, entre aspas, magrinha. Uma rede que você tem apenas três pessoas diretas patrocinadas por você. E que vocês fazem o mínimo. Vocês fazem uma ativação com R$ 150 por mês. Se cada um dos três tem mais três, e obviamente isso aqui é um exemplo matemático, como eu já falei anteriormente, veja que esse, entre aspas, aluguel, usando as palavras do Tião, que você recebe mensalmente, ele bate quase R$ 15.000. Se hoje você tivesse R$ 15.000 garantidos todo dia 2 do mês, como é hoje, a sua vida seria mais tranquila? Sabendo que no dia 2 do mês que vem vai pingar R$ 15.000 de novo? E depois no outro mês de novo? Então, é esse tipo de cenário que a gente constrói com o bônus Unilevel. Agora, imagina que você dá um passo a mais e você tem quatro pessoas no seu primeiro nível, que você patrocinou, que você trouxe, e que elas fazem a mesma coisa. Olha o que é alavancagem financeira. Você sai de um ganho de. Volta no slide anterior, Tião. Você sai de um ganho de menos de R$ 15.000 para um ganho de quase R$ 100.000 com uma única pessoa. Mas é por isso que esse bônus é tão sedutor. E como é que faz para a gente chegar nesse nível, Andrés? A gente só precisa mostrar para a pessoa que nós temos produtos que elas têm que ter dentro de casa. Seja porque ela tem que tomar uma água de qualidade, seja porque ela precisa tratar da saúde dela no longo prazo, tratando da prevenção através dos nutracêuticos e dos chás que a gente tem. Vamos adiante. Com Andrei, cinco só uma pessoas pausa na sua aqui. equipe? Andrei, Sim, pois não. ah, você não chegou nessa tela aqui, mas Não, então eu ia vou falar voltar dela agora, nessa. mas eu deixo ela para você. Tá, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, que muitos de vocês que estão nessa sala, talvez não tenham conhecido esses números, mas deixa eu lhes dizer. Aqui tem, que eu conheço, pessoas que já são construtores de rede de 500 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil e até onde eu sei, 468 mil pessoas. Mas como é que você chega nesses números? Sabe como? Com pessoas, nesse caso, com cinco pessoas. Qual a regra máxima disso aqui? A regra áurea. Ensine as pessoas a fazer exatamente aquilo que você faz. Se você não faz nada, nada também elas farão. Mas se você faz o básico e faz o mínimo, você vai ter o básico e o mínimo. Agora, se você se dedicar e ensinar o máximo, cinco pessoas se transformam em 78.125 lá no Sétimo quinto, nível. no sétimo nível, que aqui é o Unilevel. Então você tem, preste atenção, eu vou falar com duas pessoas, ótimo, explode lá embaixo. Porque um bônus que paga em sete níveis geracionais
Ele está te incentivando a só fazer bem feito o seu trabalho inicial, que é falar com as pessoas do seu raio de ação. Eu vou pegar uma coisa aqui, que é assim, é fundamental entender. Nós temos 7 níveis. E tem pessoas que pensam assim: como é que eu faço para falar com pessoas? A regra áurea dos 6 passos. Você precisa de 6 passos para falar com qualquer pessoa da Terra. E se imagina então, se você tem esse potencial, dando 6 passos, 5 pessoas, 7, 10. Olha só, 5 vai te dar 22,50. Olha só, isso eu acho que nem é almoço. Mas essas 5 fazendo o mesmo que você fez, ensinando o mesmo que você está ensinando, nós já estamos falando de 25 somente nesse bônus. Fez diferença R$ 112? Quase nada. E 125? Já começa a fazer. Isso aqui já é metade de um salário mínimo, mas você trouxe 125 pessoas? Não, você continuou falando com as 5 pessoas que você trouxe. E ensinou, você reciclou, foi lá, ensinou de novo. Você deu a mão, ajudou aí. Você foi em frente. Agora, quando chega no quarto nível, aí nós temos 2.812. Quinto nível, 14 mil. Sexto nível, 70 mil. E o sétimo nível com 351 mil. O que vai te assustar é que você não está prestando atenção numa coisinha que está à sua esquerda. Nós não estamos falando de cada pessoa gastando R$ 1.000 por mês, não. Nós estamos falando de uma conta astronômica baseada em R$ 150 gastos por mês para ficar ativo e ter benefício a esse mundo inteiro que está aqui. Aí você pergunta, peraí, tão pouco para tanto? É que pouco de muito é sempre mais do que você imaginou. Muito de pouco quase sempre é menos do que você vislumbrou. O que está aqui é planilha, número aceita tudo, mas isso aqui suporta a prova matemática. E nós estamos falando de uma população de 230 milhões de pessoas. Se a gente alcançar 0,1% disso, nós estamos falando de pelo menos 2,3 milhões de pessoas. Mais ou menos isso? Se não 230 mil. E a gente precisa disso tudo? Não, a gente só precisa fazer o ponto inicial, que sejam 2, 3, 4, 5. Tem gente nessa sala que já tem de diretos 30. Não dá nem para colocar isso aqui, o que poderia acontecer. Mas se tudo tiver errado nessa conta, divide por 10. 439.447, se tudo tiver errado e só 10% der certo, 43.944 reais por ciclo. Muda o CEP de onde você mora? Muda o endereço da escola do seu filho? Muda os restaurantes que você frequenta? Muda as viagens que você planejou? Muda a forma como você se desloca, se é de avião, se é de automóvel. Se for de automóvel, não vai ser Fusca. Se for de avião, não vai ser um teco-teco. Se for uma viagem, não vai ser a 30 quilômetros da tua casa de BlaBlaCar. Você poderá viver o que sempre sonhou se fazer apenas o que se ensina a fazer. Faça bem feito. Se você vai falar com 3 pessoas, faça da melhor maneira possível. Se vai com 5, faça da melhor maneira possível. Não seja básico em nada na sua vida, porque básico, meu amigo, já basta o saneamento básico. Seja excepcional, formidável e extraordinário, e as pessoas vão querer seguir você e vão querer repetir o que você faz, e a história muda completamente. Contigo, Andrés. O que mais me encanta nisso que você está falando, Tião, é que nós temos produtos que as pessoas precisam. Isso aqui não é um marketing de rede para empurrar produto e gerar bônus. Isso aqui é um negócio de marketing de rede onde a pessoa precisa do nosso produto. Eu não preciso explicar para ninguém que está nessa sala a qualidade da água que sai na nossa torneira. E qual o problema que tem em tomar essa água com cloro e etc e tal. Então a gente tem o que as pessoas precisam. Elas só têm que tomar consciência disso e cabe a nós
levar essa informação a elas. Vamos Fala adiante. do Vamos falar de um asterisco que outro está aqui bônus. embaixo, ô Andrés. Todas as ativações Vênus também geram pontos para o binário. O Tião colocou um ponto muito interessante e eu posso falar com experiência de gestão, tá? Esse número de valor, esse valor mínimo de ativação, ele quase nunca acontece. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas sempre fazem um ativo maior do que o mínimo. É muito raro a pessoa que faz o mínimo, tá? Então, a tendência é que esse valor de ativação aumente. Isso significa que você vai ver mais dinheiro nos níveis iniciais também. E, melhor ainda, falando do asterisco, você vai ver dinheiro vindo de outras formas, como, por exemplo, o binário. Então, se a pessoa se ativa, você vai ganhar bônus unilevel e também vai ganhar bônus binário. E, de novo, bônus binário tem um fator multiplicador. Então, quando as pessoas, ó, presta atenção nisso. Quando as pessoas estão se ativando, você está gerando um bônus de explosão financeira para a rede, que é o bônus binário, que vai fazer com que a pessoa se motive. Ao se motivar, ela se cadastra mais, que gera mais binário, que motiva mais. Percebem o ciclo virtuoso que a gente cria quando a gente faz a união, ou melhor dizendo, a divisão do bônus nessas duas principais ferramentas que a gente tem? Desculpa, a divisão dos pontos nessas duas principais ferramentas, o binário e o unilevel, tem um poder muito grande aqui por trás. Talvez alguns de vocês não tenham percebido esse detalhe, porque requer um pouco mais de tempo no nosso mercado. Mas, amigos, o que tem nessa tela e no asterisco que o Tião falou é o poder de multiplicar esse negócio rapidamente. Vamos em frente, Tião. Pode passar. Essa aqui é uma tela só para a gente sonhar, para vocês verem que bonito que é quando a gente tem uma vida assim, ó, que nem dessa moça aí. Sempre sorrindo com a sacola pendurada no braço, que nem o Tião estava fazendo hoje. Ah. Vamos para o próximo. Olha aqui. A gente chega lá, Tião. Estamos correndo atrás de você. Vamos falar de plano de carreira, porque esse aqui é bom demais. Bom demais pelo seguinte motivo. Ele vai determinar o quanto você ganha de teto de binário. Ou seja, é aqui que entra o Andrés Malvado e vai dizer para você o seguinte: olha, você só vai ganhar R$ 200 de teto de binário por semana se você for um distribuidor, como a gente está vendo na primeira coluna da esquerda ali. Por outro lado, se você começar a avançar no plano de carreira, você pode chegar a ganhar um teto de binário de talvez R$ 20.000 por semana se você se tornar um diamante. De R$ 25.000 por semana se você se tornar um duplo diamante, que são R$ 100.000 por mês de binário. E assim por diante, até R$ 80.000 por mês no nível máximo do plano de carreira. Isso, por si só, já seria interessante, mas eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: você vai poder contar até o nível de esmeralda, onde você vai tirar R$ 40.000 por mês só de binário. Você vai poder contar com metade do trabalho, metade dos pontos de toda a sua equipe vindos de uma única linha. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você olhar ali onde está dizendo VML, volume máximo por linha, está dizendo que você pode pegar até o nível de esmeralda 50% de tudo que a sua organização produzir vindo de uma única linha. Por que isso, Andrés? Porque a gente sabe que um negócio de marketing de rede, ele quase sempre é um pareto. Ou seja, quase sempre a maior parte do seu volume vem de uma única linha, ou de duas linhas, e uma parte menor vem das outras. Nesse sentido, a gente está te beneficiando, está facilitando a tua vida para que você extraia o máximo possível de uma única linha. E que você precise o mínimo de linhas possíveis, o mínimo de diretos possíveis para você subir no plano de carreira. Veja que interessante, até o nível de Ruby você precisa de só 3 pessoas para você ganhar R$ 6.000 por semana. São quase R$ 25.000 por mês, só de binário. Então, o plano de carreira, ele te dá uma visão de longo prazo, com ganhos financeiros alavancados à medida que você estrutura a sua equipe. E por que que isso aqui é bom?
Porque quando você estrutura a sua equipe, além de aumentar o teu teto de binário, você fortalece o teu unilevel e vai fazer com que você ganhe mais do que o teto de binário. Então, o plano de carreira, ele é a junção do binário com o unilevel para fortalecer o seu negócio no médio e longo prazo. Quer fazer algum comentário, Tião? Hum, Tem tanta coisa aqui, né? Nós gastamos tanto tempo com isso aqui. Mas deixe que os segredos sejam revelados depois, quando as conquistas começarem. Isso que é bom. Não, Andrés, quem tem que dizer? Meu, depois de todos os quatro bônus, isso aqui é o reconhecimento. Nada melhor do que reconhecer, além de um tapinha e um abraço. É um tapinha, aperto de mão, um abraço e um checão. Porque o Vamos plano de deixar o cheque carreira vai fazer. maior? Mas ficou muito bom isso aqui, viu, Andrés? Ficou muito legal isso aqui. Ficou muito Tem legal. tanta Ó, informação aqui nessas imagens que nosso negócio é feito de pessoas para pessoas. Ó, é apaixonante. Toda vez que a gente encontra algo para se apaixonar, a gente faz de uma maneira extraordinária. E isso está acontecendo. Eu sei que está mexendo na cabeça de alguns aqui que tiveram números astronômicos e aqueles que estão começando viram que é possível. Ainda mais com as telas que. Aqui ainda tem mais alguma coisa? Vamos para a tela seguinte. não, vamos para a tela seguinte, porque tem algo muito importante para falar agora, porque a consequência natural de você criar uma equipe é você se tornar um líder. E você criar líderes abaixo de você. Se você quer ter tranquilidade no marketing de rede, se você quer morar em Portugal, se você quer ter uma vida boa, como algumas poucas pessoas aqui têm hoje em dia e fazem inveja na gente, você precisa criar líderes abaixo de você. E a melhor maneira de você criar líderes abaixo de você é ensinando essas pessoas, reconhecendo o trabalho delas e sendo remunerado por isso. Vamos avançar. À medida que você cria líderes abaixo de você, a Bibetter vai te pagar até 25% no total da movimentação do que esses líderes ganharem de bônus binário em 5 gerações de liderança. O que eu quero chamar a atenção para você nessa tela é essa primeira coluna em cinza da esquerda que diz ali nível prata. Se você observar, lá no nosso plano de carreira, o nível prata é o segundo nível de liderança. Você está começando a subir a escada. Mas o Tião fez questão, e isso aqui foi um dedo dele, de falar assim, Andrés, tem que remunerar o líder a partir do início, do primeiro degrau ali. Então, o nível prata já é o primeiro nível onde você vai ganhar matching bônus, bônus de equiparação, ou seja, você vai ganhar dinheiro em cima do que outros líderes ganharem de binário. Vou mostrar graficamente o que isso significa. E assim por diante, perceba que já no nível esmeralda, você ganha o máximo do matching bônus em 5 níveis de profundidade. Então vamos para a próxima tela para mostrar graficamente o que que significa isso. De maneira muito simples, tá, pessoal? Se você criar um líder abaixo de você, vocês podem ver que tem ali um círculo um pouco cinza, né, onde diz ali líder número um. A partir do momento que você cria um líder abaixo de você, independente do nível de profundidade que ele tiver, nesse caso aqui ele está no, sei lá, 13º, 14º nível de profundidade, a partir daquele líder, você vai ganhar 5% do que ele e do que a rede dele ganharem de binário. Então, por exemplo, se esse líder ganhar R$ 1.000, de binário você ganha 5%. Se uma pessoa abaixo dele ganhar R$ 500 de binário, você ganha 5%. E assim por diante, até o líder de nível número 2, como está mostrando ali. Só que como o prata ele destrava 2 gerações de liderança, como você pode ver ali do lado esquerdo, então, você também ganha sobre todas as pessoas que estão abaixo do líder 2, inclusive ele. Então, esse é um bônus muito forte, alavancador e que serve para dar maturidade para o teu negócio. Um último recado sobre ele. Não importa se o líder que tem abaixo de você, nesse meu exemplo aqui, o líder número um, não importa se ele tem uma graduação maior do que a sua. Você pode ser prata, esse líder abaixo de você pode ser diamante, e você vai ganhar o bônus, não apenas dele, como da equipe dele também. Podemos avançar, Tião. Eu já havia comentado com você que o nosso ciclo agora ele passa a ser semanal. Então você vai todas as semanas receber bonificação, o que faz com que o nosso negócio fique muito atrativo, principalmente aos olhos de quem faz marketing de rede.
E eu acho que essa é uma informação que é valiosa na hora que você estiver comentando com as pessoas sobre o nosso negócio. Podemos avançar. Vou dar uma ideia para vocês do que as pessoas, as novas pessoas se cadastrarão, né, de acordo com essa tabela, que implica no seguinte: você pode entrar gastando, investindo o mínimo no nosso negócio, ou você pode ingressar investindo como um empreendedor faz, entendendo que ele pode maximizar os seus ganhos com o investimento que ele faz. Então, você nós temos a porta aberta para todas as pessoas, desde aquela pessoa que quer começar com um único produto, e aí ela vai adquirir alguma coisa, alguma pontuação inferior a 59 pontos, ela não vai ter direito ao binário, mas ela vai construir o negócio dela devagarinho. E você pode ter uma pessoa que quer começar com tudo e ganhar 100% da perna menor do binário, ingressando com 300 pontos ou mais. Vamos ver isso em valores, em reais, para vocês terem uma ideia, tá? São valores aproximados, porque nós temos produtos que têm uma pontuação maior do que outros, por questões de margem. Então, a gente vai oferecer cadastros que vão aí na média de R$ 100 até, na média, R$ 800. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do que a pessoa escolher para se cadastrar. Se você convidar uma pessoa para ingressar com um purificador que vai valer 400 pontos, essa pessoa vai ter um produto de qualidade, você vai maximizar os seus ganhos, a sua rentabilidade, e ela vai entrar com a pontuação máxima do binário. Então, essa é a nossa recomendação, que você traga novas pessoas com um produto como os purificadores que a gente oferece. Vamos para o próximo. Qual a nossa proposta para vocês? Repetindo, para aquelas pessoas que não estavam aqui semana passada, deixa eu explicar rapidamente. Vocês que já fazem parte da ForShape, vocês que já fazem parte da Live, têm a possibilidade de se juntar a nós na Be Better, simplesmente fazendo o que você já teria que fazer nesse mês de junho, que é a sua ativação. A gente está pedindo que você faça a sua ativação e nós estamos te dando duas opções. Você pode fazer uma ativação escolhendo os produtos que você quiser, somando R$ 99, e isso vai te dar um mínimo de R$ 99, isso vai te dar o direito a ter 50% da pontuação da perna menor do binário. Ou você pode fazer uma ativação com os produtos que você desejar, no valor de 199, e você terá 100% de bônus na perna menor do binário. Então, a gente está num momento muito especial agora, o Tião vai falar umas palavras sobre isso nesse instante, em que, a partir de amanhã, correndo tudo bem aqui internamente, eu já tive notícia do nosso pessoal de TI agora, antes da nossa apresentação, que o nosso sistema está pronto para os cadastros. A gente está na fase final de testes e amanhã a gente abre a porteira. Amanhã a gente começa a fazer os cadastramentos. Tião, é contigo. Muito bem. Você entrou nessa sala, com certeza alguém convidou você para estar aqui. Isso é fato. Então, como já foi dito, mencionado, a primeira estratégia é se posicionar. Meu primeiro dever de casa, meu posicionamento. Você está nessa sala, então praticamente você já fez isso. Eu vou fazer o seguinte, Essa é uma tela sobre ciclo semanal que eu deixei aí para a gente usar se for necessário, mas a gente não precisa falar sobre isso agora. então eu vou parar aqui porque agora vem a parte bem interessante. Muito bem, gente. Tá ficando tarde, para não ficar cansativo, só para vocês entenderem. É um momento raro e um momento único. Talvez tudo que você viveu até agora no assunto de venda direta, as empresas por onde passou, histórias lindas que construiu ou decepções que teve pelo caminho, talvez te preparou para esse momento. E que momento é esse? O mês de junho será o nosso mês, porque nós começamos uma revolução. Se você está nessa sala e não mandou ainda nome, e-mail, CPF e telefone, acha quem te convidou e chame. Aline, você está aqui na sala, digita, põe o telefone que eles podem mandar para você e você põe lá, informa para ela quem te convidou para estar aqui, mesmo que essa pessoa não esteja.
Posicionamento é tudo. Então, isso começa amanhã. Vamos pensar assim, eu conheço pessoal de TI. Vamos pensar o seguinte, isso começa quarta-feira. E se começar quarta-feira, na noite dessa quarta-feira, nós teremos uma live com os primeiros cadastrados e posicionados. E o ciclo é semanal. E começar a ver os pontos acontecendo e a coisa subindo, e isso é fantástico. Então, dois deveres de casa. Primeiro, já fez a sua parte? Já. Eu vou usar uma frase que eu gosto muito. Ao longo da sua jornada, amigos teus podem ter ficado pelo caminho, feridos por decepções. Se você marcou o lugar onde ele ficou caído, é a hora de voltar e buscá-lo, porque a oportunidade para mudar tudo chegou aqui, para esses apaixonados por esse modelo de negócio, traga só todo mundo. Existem pessoas que não saberão disso se você não falar com ela. Agora, existem pessoas que poderiam e poderão ser abordadas por você se você fizer o seu papel. Se você não fizer, amanhã você vai estar numa live e falar assim, puxa vida, mas eu conheço essa pessoa, ele está aqui, eu nem imaginei que ele ia gostar. Eu tive um, não quero citar o nome, que falou, mandou uma mensagem para mim, eu fiquei até sem graça, porque eu tenho consideração pelo cara. Conheci aí nas jornadas de março, falei, Tião, você esqueceu de mim? Eu adorei esse negócio, vi a apresentação lá no YouTube do teu canal. Falei, meu irmão, manda seus dados aqui para mim, mandou lá e tudo certo. Não esqueça ninguém. Para você não esquecer, você tem que fazer a listinha. Eu sou um cara, eu sou extremamente digital, blockchain, bolsa de valores, computador, tela, mas eu não abro mão de quatro agendas. Eu tenho quatro agendas que eu nem sei para quê. Agora tem mais uma que a Xiaomi me deu. Não esqueça das pessoas, não se esqueça delas. Anote o nome agora. Se veio na mente, anota. Opa, fulano de tal, fulano de tal. Porque isso vai mudar a visão que ela tem de você. Falar assim: puxa vida. A história que eu vou te contar, só para finalizar a minha parte. Eu, há muitos anos atrás, eu treinei uma pessoa. Esse menino chamava Paulo Marcelo. Era baiano de Barreiras. E eu fui lá numa escola, lá na Bahia, para treinar esses meninos. E ele era da oitava série. Ele estava lá atrás todo de Dark e eu convidei, ó, quem for na reunião que eu vou fazer hoje, eu vou dar esse livro de presente. Ele lá atrás fez isso aqui, ó. Mas ele tava zoando. Eu fui lá na cadeira dele e falei assim, então tá bom, esse livro, vou fazer o seguinte, qual é o teu nome? Ah, Paulo, fiz uma dedicatória. Sabe o que eu escrevi? Eu não vou esquecer. Heróis de Deus são aqueles que, a despeito de saberem que não têm forças para vencerem, sabem que Deus vencerá por eles. Assinei. Eu falei assim, esse livro já é seu. Só tem um detalhe. Você só pega lá. Vocês não fazem ideia do que aconteceu com esse menino. Ele se transformou completamente. Foi um dos maiores vendedores que eu tive. Só que quando ele fez 22 anos, a gente estava no Rio de Janeiro, apareceu um tumor no cérebro do Paulo Marcelo. Nós descobrimos porque ele estava no telefone falando comigo em Juiz de Fora. E o outro amigo dele desligou. Quando desligou, ligou para mim que ele se molhou e não percebeu. Ligaram para a mãe e descobriram que ele estava com um tumor. Ele foi para Brasília, mais perto de Barreiras, e eu fui ao hospital e eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida. Cresceu e colocaram um tubo, dois tubos para poder sugar, Brena, para drenar. E quando eu entrei, bati na porta, a mãe dele, que tem o mesmo nome da minha mãe, abriu e que ele falou que eu poderia entrar. Quando eu entrei, sentei do lado, Paulo Marcelo falou assim, ó, te amo. Eu sabia que você viria. O Paulo Marcelo morreu uma semana depois daquilo.
Essa é uma história verdadeira que aconteceu comigo com um gigantesco amigo meu, que eu vi menino, na oitava série até morrer aos 23 anos. Meu amigo, existem pessoas que estão em algum lugar da jornada esperando você voltar. E talvez você escute que eu ouvi de uma forma trágica, mas que mexe comigo até hoje. Eu sabia que você não se esqueceria de mim. Então, você está numa live que tem um divisor de águas. Negócio, gente. Negócio pode fazer vários. Mas com o potencial desse, de mudar a realidade das pessoas que estão vivendo em desespero, isso não é qualquer negócio. Então preste atenção no que você viu hoje, reveja essa apresentação. Isso aqui vai estar gravado. E foi bom demais estar com vocês até aqui, mas não se esqueça das pessoas. Esse é um negócio feito de pessoas para pessoas e só tem sentido se cada um de nós fizermos a nossa parte e olhar para as pessoas muito mais do que meros números, mas pessoas com sonhos e com potencial enorme de voarem os mais altos lugares da Terra, se você falar com ela. Boa noite a todos vocês.